Vamos resolver alguns exercícios aqui para clarear mais a ideia, o entendimento. Duas cargas pontiformes, Q1 é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 6. E Q2 é igual a menos 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Tá? Então, tenho duas cargas. A carga 1, 5 vezes 10 elevado a menos 6. E a carga 2, menos 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. No vácuo. Estão separadas por uma distância de 0,3 metros. Determine a força elétrica entre elas, dado a constante 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Ok? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar os dados, para depois colocar na fórmula. Então eu tenho a carga 1, ele me dá o valor da carga 1, 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Ele me dá o valor da carga 2, menos 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. A distância, 0,3 metros. Como isso aqui está em notação científica, então é bom a gente colocar também tudo em notação científica. É melhor para a gente multiplicar, dividir, somar, subtrair e assim por diante. Então, 0,3, vou levar uma casa para lá, ó, 3 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Tá? A constante, já está em notação, 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado, coulomb ao quadrado. Então, olha aqui, para a gente melhorar o entendimento, a gente faz o esboço aqui, ó. Eu tenho a carga 1 é positiva. Então, se ela é positiva, tá aqui, ó, ela é positiva. Tá indo nessa direção aqui, ó. A carga 2, ele me disse que é menos 4. Então, é negativa aqui, ó, carga 2. Então, as duas estão se encontrando. A força 1 e a força 2 vão se encontrar aqui, ó. Então, nós vamos determinar qual é o valor dessa força aqui, ó. Tá? De atração entre a carga 1 e a carga 2. Como as cargas têm sinais opostos, a força elétrica é de atração. Positivo e negativo vão se atrair, ok? Então vamos cá. Força é igual a constante, carga 1, carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Substituindo os valores que eu tenho aqui, ó, pelas respectivas letras correspondentes. Força é igual. Quem é a constante eletrostática? Então K0, 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes, tá? Ó. Quem é a carga 1? É 5 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes a carga 2. Quem é? Menos 4. Não precisa eu colocar o menos. Esse sinal está só dizendo que um é positivo e outro é negativo. As cargas estão se atraindo, tá? Então, quem é Q2? 4 vezes 10 elevado a menos 6. Sobre D ao quadrado, que é a distância. Quem é D ao quadrado? 0,3. Nós transformamos aqui, ó, na notação científica. 3 vezes 10 elevado a menos 1 da transformação elevado ao quadrado aqui, ó, da fórmula. Está lá fora, ó, ao quadrado. Ok? Então aqui nós só vamos multiplicar, ó, 9 vezes 5, 45, vezes 4, 180. Então 9 vezes 5, vezes 4, 180, ok? Produto de potência de mesma base, produto de potência de mesma base. Conserva uma das bases, somam-se os expoentes. Então vai ficar, ó, 9 menos 6, vai ficar mais 3, não é isso? Então, 9 menos 6, mais 3. Então, positivo aqui, ó. Mais 3 menos 6, fica menos 3. Tá, ó. Então, vai ficar mais 3 menos 6, fica menos 3. Subtrai e conserva o sinal do maior. Aqui embaixo, eu tenho a base que é 3, tenho que multiplicar com a quantidade de vezes que está pedindo o expoente. Multiplica-se a base, quantas vezes está pedindo o expoente. Então, vamos multiplicar 3, é uma potenciação. 3 duas vezes, 3 vezes 3 dá 9. Conserva uma das bases, menos 1 vezes 2, menos 2, ok? Então, olha aqui, 180 dividido por 9, quem é a força? 180 dividido por 9 dá 20. Divisão de potência de mesma base, aqui, ó, conserva uma das bases, subtrai os expoentes, ok? Seria a mesma coisa se você dar um chutezinho nesse cara aqui, ele passa para cá, um sinal de menos aqui, ó. Menos com menos dá mais, ok? Menos com menos dá mais. Então vai ficar... Seria a mesma coisa de você dar um chutezinho nesse 2 aqui, ele está negativo, passa para cá positivo, ok? Então vai ficar, ó, menos 3 mais 2, vai ficar menos 1. Então força é igual 20, 180 por 9 dá 20, conservamos uma das bases e subtraímos os expoentes na divisão. 20 vezes 10 elevado a menos 1. Então, para 10 elevado a menos 1, a gente simplesmente tira daqui, ó.
uma casa decimal daqui, ok? Ó, eu elimino uma casa decimal, vai ficar o quê? A força de atração entre essas duas cargas aqui será de 2 N, ok? É bem simplesinho, é só prestar atenção porque é cheio de detalhes. Existe um detalhezinho que a gente não pode se perder, mas o resto é tudo bem simplesinho. Essa lei de Coulomb, ela é muito importante na eletrostática, ok? Segundo exemplo. No segundo exemplo, ele diz o seguinte: duas cargas pontiformes, Q1 e Q2, são fixadas nos pontos A e B, distantes entre si 0,4 metros, no vácuo, sendo Q1 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs e Q2 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, sendo que a constante é 9 vezes 10 elevado a 9. Nós vamos determinar a intensidade da força elétrica resultante sobre uma terceira carga, sobre Q3 é igual a menos 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, colocada a 1 metro da carga A, tá? Ó, sobre a reta AB. Então a reta é essa aqui, ó, ok? Então eu tenho aqui, ó, primeiro vamos montar os dados. As informações que ele nos dá, vamos trazer para cá. Quem é Q1? Carga 1. Ele diz que a carga 1 é 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Quem é Q2? A carga 2, 8 vezes 10 elevado a menos 6. Quem é a carga 3? Ele me disse que a terceira carga 3, que nós vamos ter que encontrar a força resultante nessa carga, é menos 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Aí nós temos a distância de 1, quando ele fala aqui, ó, colocado a 0,1 metro de ar, 0,1. Distância de 2, como a distância total é 4 metros, então a distância, eu já tenho um aqui, ó, de A até aqui o meio, na carga 3, então sobrou 3 aqui, ó, 0,3 metros, tá? Então 1 daqui para cá e o restante é 3, o total dá 4, que é de A a B. E a constante que é 9 vezes 10 elevado a 9, ok? Então trazendo para cá, ó, para o esquema, eu tenho a carga A positiva, ok? 1, a força 1. Aqui no meio nós vamos colocar a terceira carga, que é a carga resultante aqui, ó, menos. Então se ela é menos, o que vai acontecer? Vem para cá, ó, eu tenho um sinal positivo e um negativo. Esses dois aqui vão se atrair, tá? Eu tenho a distância 1 vezes 10 elevado a menos 1, que é exatamente isso aqui, ó, 0,1 metro. Bom, nós temos a carga 2, é B, que é de A para B. Ele me fala que a reta é de A até B. A carga B está lá no final. Quanto é que vale a carga B? 8 vezes 10 elevado a menos 6. Ela também é positiva, tá lá, ó. Tá? Tanto o começo aqui é positivo, como lá o final é positivo. Como a do meio é negativa, ela vai atrair também lá, ó. Tanto atrai para cá, como atrai para lá. Então, há uma força de atração também aqui. Eu vou calcular a força de atração aqui, a força de atração aqui, e depois a força resultante aqui no meio. Entenderam? Primeiro eu tenho que encontrar a força resultante entre essas duas cargas aqui. Segundo, a força resultante entre essas duas cargas. E no final nós vamos calcular a força resultante, que é o encontro dessas cargas aqui no meio. Ok? Então vamos cá. Cálculo da força de atração F1. Então, força F1 nós vamos calcular aqui, ó. Qual o valor dessa força? Então, pela lei de Coulomb, força 1 constante, carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância 1 ao quadrado. Quem é a constante? Substituindo os valores, 9 vezes 10 elevado a 9. Quem é a carga 1? Ele me dá o valor da carga 1, 2 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Quem é a carga 3? A carga 3 ele me dá aqui, essa que está no meio, tá? É Q1, carga 1 e carga 3. 3 vezes 10 elevado a menos 6. Quem é a distância? D ao quadrado 1, essa aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Então vamos lá, 9 vezes 18, 9 vezes 2, 18. 18 vezes 3, 54, ok? Ó, 9 vezes 2, 18, vezes 3, 54. Produto de potência de mesma base, nós vamos conservar uma das bases e vamos somar quem? Os expoentes. Mais 9 menos 6 dá 3 positivo. Então, 3 positivo menos 6 vai dar menos 3, tá aqui, ó. Tá? Se aí você pegar aqui, ó, colocar 9 menos 6, menos 6, tá? Ó, seria a mesma coisa, 9 menos com menos dá mais, né? Soma e conserva o sinal. 12, ó. 9
ok? Então vamos cá. Então 10 elevado a menos 3. 1 elevado ao quadrado dá 1 mesmo, né? Então vai ficar 10 menos 1 vezes 2, menos 2, ok? Então 54 dividido por 1 dá 54. Então divisão de potência de mesma base, eu tenho menos aqui, ó. Esse cara vai para lá, vai ficar positivo. Então menos 3 mais 2 vai dar menos 1, ou 1 positivo, tá? Então, eliminando a base com expoente negativo, vem para cá, ó, a vírgula, para eliminar a base com expoente numa casa decimal. Então, a força 1, ou seja, a força entre a carga 1 e a carga 3, será de 5,4 N. Nós encontramos quem? A força 1, aqui ó, entre a carga 1 e a carga 3, ok? Agora nós vamos calcular o cálculo da força de atração 2, tá? Ó. Agora nós vamos calcular isso aqui, F2 e F3, ok? Então vamos cá. Força 2, constante, carga 2 vezes a carga 3 dividido pela distância 2 elevado ao quadrado. Força 2, 9 vezes quem? A carga 2, 9 quem é? A constante eletrostática. A carga 2, que é lá em B, 8 vezes 10 elevado a menos 3. Carga 3, que é do meio, tá? 3 vezes 10 elevado a menos 6. A distância agora, distância é essa aqui agora, ó. Tá, ó, 3 vezes 10 elevado a menos 1. 3 vezes 10 elevado a menos 1, tá, ó, elevado ao quadrado. Então, multiplicando, 9 vezes 8, 72, vezes 3, 216. 9, 8, 3, 216. Produto de potência de mesma base. Nós vamos conservar uma das bases, vamos somar os expoentes, ok? Então, aquilo 9, 3 positivo, menos 6, menos 3, ok? Aqui embaixo, multiplica-se a base, quantas vezes está pedindo o expoente? 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3 dá 9. Conserva a base, multiplica os expoentes, menos 1 vezes 2, menos 2. Esse cara vai para cá o que? Positivo. Então vai ficar menos 3 mais 2, vai ficar 10 elevado a menos 1. 216 dividido por 9 dá 24. Tá, ó, 216 dividido por 9 dá 24. Divisão de potência de mesma base, conserva uma das bases, subtrai os expoentes. Esse cara passou para cá, ó, positivo. Então vai ficar menos 3 mais 2, menos 1. Eliminando a base com o expoente negativo, a vírgula fica aqui no meio, ó. Ok? Então a força entre essas duas cargas aqui, ó, vai ficar o que? 2,4 N. Então encontrei a força 1 e a força 2, tá? Bom, se eu tenho lá, ó, força 1 é igual a quem? Foi encontrado 5,4. 5,4 N. Nós encontramos a força 2, ó, 2,4 N. Mas ele quer encontrar a força resultante aqui no meio. Agora é aqui no meio, ó. Que essa aqui foi encontrada aqui também. Ele quer encontrar o somatório dessas forças aqui no meio, tá? Ó. Força resultante é o somatório de todas as forças que existem dentro do sistema. Força resultante, ok? Então olha aqui, ó. Como eles estão indo em sentido contrário, nós vamos subtrair. Então força resultante é a força 1 menos a força 2, porque eles estão indo se encontrar. Então força 1 menos força 2. Força resultante é igual. Quem é a força 1? Foi a primeira que nós encontramos, 5,4. Menos. Quem é a força 2? Essa que nós encontramos aqui, ó, 2,4. Então vai ficar, ó, 4 menos 4 se anula, 5 menos 2, 3. A força resultante lá no meio será de 3 N. Então se a gente juntar a força resultante desse sistema todinho aqui, ó, aqui no meio, será de 3 N. Ok? Então não é tão difícil assim. O problema é que é cheio de detalhes. Tem que prestar atenção. E além do mais, temos que ter noções muito boas, tá? Sobre as propriedades das potenciações e o jogo dos sinais. Ok? Então, muito obrigado. Até a próxima. Mais informações lá na plataforma. Muito obrigado.